Hi, hello! Para você que não me conhece, meu nome é Sara. Para você que já me conhece, muito obrigada por vir aqui mais uma vez. Estamos aqui para comentar mais um programa de sobrevivência, dessa vez um programa de sobrevivência de trainees, o Island, que é um programa de sobrevivência que surgiu através da parceria da Big Hit com a CJNN, ou seja, a Mnet. Então, a gente vai falar aqui agora o que a gente achou sobre os participantes, o que a gente vem achando do programa até agora, e eu vou deixar a Ana se apresentar. Oi, gente! Eu estou aqui de volta no canal. Para quem acompanhou o Por Dentro do Road to Kingdom, então já sabe que eu tenho afinidade com o programa de sobrevivência e eu não pude deixar o Island de fora dessa. Eu estou começando a entender o programa ainda, mas eu estou gostando bastante do que eles estão apresentando, então espero que daqui para frente a gente seja surpreendida cada vez mais pelos meninos. E eu quero saber o que vocês também estão achando do programa. São 23 meninos, esse é o resultado que a gente teve aí, que foram apresentados pra gente até agora. A gente não vai falar sobre todo mundo, sobre todos certinhos, porque senão daria muito tempo. E principalmente porque a Mnet não tá valorizando todo mundo. Então não tem como ter uma opinião formada sobre os 23. Mas aqueles que chamaram mais atenção, a gente vai falar aqui um pouquinho e também dizer o que a gente espera do programa daqui pra frente. Então, gente, eu quero começar falando sobre o Seon, porque ele foi assim um dos primeiros que chamou minha atenção quando foi apresentado. Ele foi um dos participantes que foi se apresentar solo e ele é o participante que tem mais tempo de treino do programa. Então assim, ele tá com sede de conseguir uma vaga. E assim, eu acho muito engraçado porque o que eu pude perceber dele é que parece que ele é um amante do Big Brother, porque ele sabe fazer uns joguinhos muito parecidos com o Big Brother, gente, sério. No primeiro episódio mesmo, eu fiquei super ele fazendo a amiga de todo mundo e saindo falando com todo mundo, jogando aquele negocinho pra não ser excluído e tudo mais, enfim. Mas eu tô gostando muito da personalidade dele, à medida que eu vou vendo no programa, o jeito que ele tá se relacionando com todo mundo e o jeito que ele também tá ajudando durante as missões e se pronunciando e colocando presença. Então, assim, eu acho que ele daria um ótimo integrante final pro grupo e eu acho que ele também tem uma personalidade que, mesmo que ele não seja escolhido como líder do grupo, ele vai ser aquele integrante que vai saber auxiliar e ajudar a tomar decisões. Então, assim, eu tô super fã lá do Seon, tô torcendo muito para ele conseguir e tô atenta. E outro integrante que captou muito a minha atenção foi o Nick, que é um dos integrantes estrangeiros. Ele é um dos integrantes japoneses e ele é muito fofo. E ele também é muito bom, tá, na dança dele. Ele tem um carisma, uma presença quando ele tá se mostrando lá. Apesar de que eu ainda tô meio assim, quanto à personalidade dele, porque tem um lado que eu gosto bastante, tem um lado que eu já percebi que eu não gosto muito. Mas assim, a combinação geral do Nick é muito boa. Eu achei que ele saiu muito bem nas apresentações que teve até agora, na apresentação inicial deles também, tanto das missões. Então, assim, eu tô torcendo bastante para que ele consiga se mostrar cada vez mais. Eu tô um pouco triste porque ele desceu pro ground, mas eu tô com a esperança de que ele consiga subir de novo, então eu tô continuando de olho nele lá. Seon e Nick também estão no meu radar. O Seon, em particular, concordo com tudo que a Ana falou. Realmente eu vejo nele essa coisa de estar ali junto do líder, até porque ele é um dos mais velhos também. Então, essa coisa do respeito, de você já ter treinado muito tempo, você tem o que dizer, pra mim isso chama muita atenção do Seon. Eu gosto do visual dele, eu gosto que ele é muito carismático também quando ele tá se apresentando. Só que nessa última apresentação de Fire, teve uma coisa que eu não me pegou muito. Parece que não combinou muito com ele. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas ficou estranho, assim. Pra mim ficou tipo, não, seu, esse tipo aí não é seu. Aquela primeira apresentação de Lullaby do GOT7 é um estilo que eu acho que o seu vai se sair muito bem. Então, assim, temos esse negócio aí, mas eu acho que sim, ele daria um ótimo participante, um ótimo membro na lineup final. O Nick, eu tenho um pouquinho de problema com essa questão dele saber que ele é bom e dessa questão dele querer estar no centro, ele querer estar ali se mostrando. Foi o que deu um pouquinho de problema lá no primeiro, né? Teve aquela polêmica no primeiro ou no segundo episódio. Então, assim, eu acho que ele precisa baixar um pouco a bola dele e tentar ajudar mais os outros. Mas o menino, ele é muito bom. Só que ele é muito novinho ainda, né? Mas ele com certeza também tá no meu radar. Agora, para falar dois outros nomes, que são aqui os primeiros que me vêm na cabeça quando a gente tá falando de Island, eu vou falar do Gonu. O Gonu, ele foi meio que pintado de vilão, assim, no primeiro episódio, logo no primeiro episódio, porque ele não voltou
pro Hyesung, né? E só que assim, o que aconteceu? Eu também vou falar do Hyesung bastante, e ele teve a mesma opinião que eu. Todo mundo tava fazendo muito hype no Hyesung. Todo mundo tava falando que ele era o melhor, que ele era uma lenda na Big Hit de 3, não sei o que tal, pá. Então eu tava com a expectativa aqui, gente. Ela ficou lá embaixo, mas ela ficou no meio. Eu gostei de como que ele é muito expressivo. Eu realmente gosto de como o Hyesung sabe se expressar muito bem. Aqui, pronto, já embolei, já falei dos dois. Eu vou falar dos dois aqui de uma vez só, então. Eu gosto muito de como ele se expressa muito, mas naquela apresentação, como baixou um pouquinho a minha bola, eu fiquei do lado do Gonu. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar prestando atenção nesse menino. E quando foi a vez dele, ele e o time dele foi um time muito legal de se assistir. Eu gostei muito e eu tô gostando de como que ele tá se desenvolvendo também no programa. Assim, não tem muitos takes dele, da personalidade dele ali, conforme ele tá treinando e tal, a Eminence não dá muito essa bola. Mas na questão das linhas, eu já percebi, já sei como que é a voz dele, sei que talvez ele seja aí um dos escolhidos para ser um dos vocais principais do grupo. E eu tô torcendo pra isso. Porque por mais que a Eminence ainda não esteja apontando muitos lados assim tão positivos, tão alegres assim dele, eu gosto desse garoto, eu acho que ele tem muito potencial também. O Hyesung eu já falei um pouquinho, mas eu só vou falar isso, que tipo, eu tô começando a gostar mais dele agora, mas foi a partir desse episódio 3. Porque até agora, como teve algumas polêmicas aí já com o nome dele e tal, outros meninos, tinha baixado ainda mais a minha expectativa. Só que agora nessa apresentação de Fire, assim, ele me ganhou totalmente. Quem viu meu reaction viu que eu fiquei super, super, super feliz em como que ele soube carregar ali essa coisa de centro da apresentação. Aproveitando que a Sarah já falou sobre o Hyesung, eu vou também dar um pouco da minha opinião sobre ele, porque foi um dos integrantes que realmente chamou minha atenção. Além do fato dele ser um ótimo dançarino, um ótimo artista e ter esse hype todo, o que eu acho que às vezes pode prejudicar um pouco o desempenho da pessoa, mas o que me chamou mais atenção nele também foi a personalidade dele, que como eu já tinha comentado com a Sarah antes, eu acho a personalidade dele bem passivo-agressiva, porque ele costuma ficar na dele, e aí o pessoal vai jogando para ele uma responsabilidade, uma coisa, e ele fica lá quietinho na dele, tipo, é o que eu quero, mas eu não vou me pronunciar. Já que ele sabe que ele tem, eu acredito que ele sabe que ele tem esse hype, que ele tem essa fama na Big Hit, então ele sabe, não, vão acabar jogando para mim essa responsabilidade de ser o centro, de ser o principal, de ser não sei o quê. Então ele só fica quietinho na dele e aceita. Aí se der errado, ele fica quietinho na dele, ele espera que resolva um problema. Sabe, ele tem essa postura muito, olha, eu não faço questão, mas se quiserem me dar, eu aceito. Sabe? Ele deixa muito isso. Então, assim, é uma personalidade que é bem distinta e que também é uma personalidade que possivelmente pode dar muito problema para um grupo no futuro. Então, eu fico pensando muito nisso. Tipo, ele é um ótimo artista, sabe? Ele é um ótimo trainee, tem ótimas habilidades, mas eu me preocupo um pouco com o fato de que no grupo, se ele ficar no final, possa causar algum problema entre os integrantes. Mas é aquele negócio. Ainda assim, eu gosto bastante dele, tô torcendo pra ele e vou continuar de olho pra ver se ele consegue mudar essa postura dele. Eu acho que esse episódio agora, a última apresentação de Fire, teve um puxão de orelha, porque ele tomou decisões que não foram boas pro grupo. Então, assim, eu espero que ele cresça com essas críticas e deixe um pouco mais de lado essa postura dele. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria muito só que o pessoal parasse de fazer é de realmente ficar botando sempre ele em primeiro lugar e no topo, porque realmente, ok que ele tem fama dentro da empresa, mas assim, gente, a gente precisa ver os outros integrantes. E não tá dando muita chance, né? Então, assim, Hyesung, por favor, dá um pouquinho de espaço pro pessoal, tá? Só isso que eu te espero. E outro integrante que eu gostei bastante é o Yongbin. Ele é um dos trainees mais novos, no sentido de que tem pouco tempo de treino. Ele tem só 4 meses de treino e, tipo, já está no programa. Então, isso quer dizer muita coisa sobre ele. E a apresentação que ele fez no início com a música do TXT foi realmente incrível. Eu não consegui tirar os olhos dele da apresentação, gente. Então, assim, ele me capturou nesse momento. Apesar de que, como são muitas pessoas novas, rostos novos, eu não consigo gravar todo mundo ainda. Então, assim, durante os episódios eu perco um pouco dele. E eu só lembro quando alguém cita o nome dele, ou ele fala, aparece na legenda que é ele. Eu sou realmente péssima pra decorar a cara. Mas enfim, eu tô de olho nele. Tô gostando bastante do desempenho dele. Tô um pouco triste porque ele desceu. Tô um pouco triste porque ele desceu, mas eu tenho certeza que ele tem capacidade de subir de novo. E assim, a personalidade dele é bem interessante. Eu gosto bastante dele.
E eu espero que ele dê tudo que ele tem lá no Ground pra poder subir novamente, porque eu quero ver ele brilhando sempre no palco, e não só quando tem uma chance assim, sabe? Pequena. Como eu já falei do Rissane, então eu só vou dar uma pontinha aqui do Yongbin. Por mais que ele não esteja aqui no meu top 12, uma coisa que eu gostaria de falar dele é que ele é uma pessoa que gosta de falar o que está acontecendo. Então, se tem alguma coisa que está errado, eu quero explicar pro pessoal, eu não quero deixar isso batido, porque isso vai dar um problema lá na frente. Pra mim, essa atitude dele não foi ruim no segundo episódio. Entendeu? Tipo, tinha muita gente que tava taxando ele de vilão e taxando o Rissang de vítima. Eu vi nos comentários isso, eu vi nos comentários do pessoal taxando ele de vilão, porque o Rissang só queria ajudar, não sei o quê. Só que, gente, não é pra taxar o menino de vilão. Tinha uma coisa errada. E se tem uma coisa errada, a gente precisa conversar sobre isso. Foi o que o Rissang falou até nesse terceiro episódio mesmo. Eu queria que tivesse um pouco mais de discussão, que vocês me dissessem, olha, isso aqui tá errado, queria que fosse desse jeito. Porque pra mim foi isso que melhorou o desempenho dos Islanders no segundo episódio, entendeu? Então, assim, não foi ruim, eu achei isso ótimo do Yongbin. Por mais que ele tenha ficado como vilão ali pro pessoal, pra mim, não foi assim. E agora, pra falar mais dois nomes aqui do meu top 12, eu vou falar sobre o Jungwon e o Sungwon. O Jungwon é uma das vozes mais diferentes que a gente tá tendo aqui no Island. Eu gosto muito da voz dele, ficou perfeita aquela parte dele na música principal, Into the Island. Eu não tinha olhado assim muito tanto assim pra ele na apresentação do primeiro episódio. Mas nesse segundo episódio, eu já vi que ele é como um dos aces agora, porque o vocal dele é muito bom, ele dança muito bem e ele se expressa muito bem. Então eu acho que ele é um dos fortes candidatos aí pra ficar, não descer pro ground em nenhum momento, e assim eu espero. Também vou falar do Sungwon, que é o nosso patinador aí. Eu gostei muito dele desde o início, com a apresentação com o Jay. Eu achei que ele se saiu muito bem, tanto na dança quanto no canto. Então eu acho que ele é um forte candidato, só que uma das coisas que eu queria que o Sungwon ele prestasse mais atenção é nas expressões faciais dele. Não é que eu me sinto desconfortável, mas eu acho que não tem tanto carisma ainda. Pra mim falta só um pouquinho assim, mas o vocal e a dança dele, pra mim, ele tá muito bem. O Sungwon também é um dos meus favoritos. Eu realmente fui capturada pela apresentação dele como música do NCT. Então, assim, ele é incrível, gente. Eu acho que de todo mundo, acho que é um dos que eu mais gosto mesmo. Apesar de que eu não tenho um ranking definido ainda dos meus favoritos, mas eu acredito que ele deve falar em cima, tá? Porque ele tem um carisma quando ele dança, quando ele canta. Apesar de ele não ter grandes expressões, como Sarah colocou, ainda assim, os movimentos dele, tudo isso, ele cativa você de um jeito que se ele adicionar as expressões, vai ser all kill, tipo, já era. Game over, gente. Então, assim, eu tô muito feliz por ele ainda estar presente na Island, ele tá continuando lá, e eu espero que ele realmente não desça, porque eu acho que ele não precisa descer. Tem outras pessoas que estão no Island que, apesar de eu gostar delas, eu acho que elas devem descer para ter um pouquinho de impacto, sabe? Mas, enfim, eu gosto bastante dele. O Jungwon, é Jungwon? O Jungwon, ele não tá na minha lista, porém, depois desse último episódio, eu realmente comecei a prestar um pouco mais de atenção nele, porque na prestação de Fire, ele realmente captou a minha atenção. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que eu vou começar a olhar e talvez possa ser que no final ele acabe entrando e roubando o lugar de alguém. Então, todo mundo fica de olho, viu? Porque o lugar de vocês não tá garantido no meu ranking. Tá. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o EJ também. Porque ele foi uma pessoa que eu realmente amei da equipe dele. Quando fizeram a primeira apresentação, ele foi a pessoa que eu mais simpatizei. Eu fiquei muito triste quando no primeiro episódio ele foi um dos que foi chutado pro ground. Eu fiquei muito abalada. Então, assim, eu fiquei sem acreditar. Até agora eu não acredito que ele tinha sido chutado. E agora eu tô muito feliz, porque a minha torcida para que ele voltasse pro Islands e deu certo, né? Então, assim, eu quero muito que ele mostre toda a capacidade dele, que ele dê o máximo de si para que ele não desça novamente. Porque eu sei que essa questão de ficar subindo e descendo afeta ele, vai ficar com isso na cabeça, ele possa ser que prejudique o desempenho dele. Eu realmente não quero que ele passe por isso, até porque eu não acho que ele precisa estar no ground. Ele tem potencial para continuar na Island, por enquanto. Então, assim, foi uma pessoa que eu realmente gostei bastante. Falando agora de mais dois, eu vou falar sobre o Kay e o Jay.
O Kay, eu tive um pequeno problema com ele no primeiro episódio, porque, assim, quando ele começou a apresentação dele, eu tava legal, pô, beleza. Só que aí os próprios jurados começaram a falar que tinha alguma coisa errada. Aí eu fiquei assim, um mix de feelings. Eu não sabia se tinha realmente alguma coisa errada, o que que era que tava errado. Mas alguma coisa nele tava me soando estranho. E aí agora, ao longo dos episódios, isso tá saindo, graças a Deus, porque eu não queria de forma nenhuma pegar birra de nenhum deles. E ainda bem que isso tá acontecendo com o Kay. Ele é um anjo, gente. Ele é uma coisa muito fofa. Ele é o mais velho dos 23. E eu quero muito ficar com essa coisa assim, de ficar mais afeiçoada a ele, porque eu tenho quase certeza que ele vai debutar. Ele é muito querido do Bang PG, o produtor, né, do Be Hit, o Cell e tal. Ele fica falando o tempo todo desse menino, ele falou muito dele. Então eu acho que ele é muito querido e eu acho que sim, ele vai debutar no grupo final. Até porque os meninos também gostam muito dele. Nesse episódio agora, ele ficou como paizão do Taki. E aí eu falei, gente, pronto, acabou, me ganhou. Você me ganhou ainda, porque você é a coisa mais fofa que existe. Então, assim, eu quero só que todas essas coisas que os jurados veem... Jurados não, os produtores. Que eles vêm criticando e falando mais, alguém chegue pra ele e fale, olha, é isso aqui que tá acontecendo que eu preciso que você melhore, pra que essa coisa pare, né, e que ele pare de receber críticas tão duras. Mas ele com certeza é um dos que tá aqui na minha lista principal. E falando também do Jay, o Jay ele fez a apresentação junto com o Sungwoon, então assim, eu gostei muito daquela apresentação de Seventh Sense do NCT. Essa é uma música que pra mim é muito impactante, eu gosto muito dela. Então, eu fiquei feliz que eles performaram a dança muito bem. É uma dança muito difícil, né? E também, assim, por mais que o Jay ele tenha ali teve um pouquinho de problema na voz, né? Teve muita respiração, saiu um pouco do tom e tal. Mas nessa apresentação de Island, de Into the Island, ele ficou muito bom, eu gostei muito do que ele fez. Pra mim, ele se encaixou com várias das partes. Mesmo ele tendo uma voz grossa, mesmo ele sendo esse feeling aí mais pra rapper, que eu acho que ele vai ser. Eu fiquei feliz por saber que ele pode ser também versátil. Talvez ele seja um rapper, mas se ele for rapper, ele também vai poder fazer partes de vocal. Então, assim, tô muito feliz. Agora, com o terceiro episódio, ele tocando ali essa coisa de líder ali do ground, eu fiquei muito feliz. Eu não achei que ele estava errado nas decisões, ele foi muito mais maduro, tendo as experiências que ele teve do Island. Então, assim, eu tô torcendo muito pro Jay, não quero que ele continue no ground. Pelo amor de Deus, tirem esse menino de lá. Assim, né? Pra começo de conversa, o Jay não tinha nem que ter descido. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Eles que se entendam. Bom, eu concordo com tudo que a Sarah falou do Kay e do Jay. Também são integrantes que estão na minha lista. São pessoas que eu tô apaixonadíssima mesmo. Quero muito que eles fiquem, tá? E eu não tenho nada a acrescentar, a verdade é essa. A Sarah falou tudo, então tá falado. Bom, agora outro integrante que eu gostei bastante e que eu tô muito sofrida é o Hanbin. Porque ele tá lá no ground. Eu tava crente que ele ia subir agora e ele continuou. Nossa, quando chamaram o último nome e não foi o dele, nossa, eu fiquei arrasada. Eu fiquei. Eu ainda não consigo aceitar esse fato, porque, gente, ele é muito bom. Eu sei que quando teve a apresentação dos grupos no primeiro episódio, muita gente ficou revoltada porque ele não entrou no Island e foi direto pro ground. Muita gente teve muita polêmica quanto a isso. Assim, eu confesso que eu não estava fazendo parte desse grupo. Porque, de verdade, quando o grupo dele se apresentou, eu só tive olhos pro Nick. Eu não tive olhos pra mais ninguém. Mas, com o que eu vi ele desenvolvendo no ground depois e tudo mais, então eu comecei a me afeiçoar muito com ele. Eu fui enganada por ele, porque eu não sabia que ele era um dos mais velhos. Ele é o segundo mais velho do programa. Eu jurava que ele era novinho com aquela cara. Então, assim, ele está me surpreendendo de formas positivas e eu quero muito que deem a chance a ele para ele ir pro Island e mostrar do que ele é capaz, porque, nossa, eu tô muito triste. Tô muito triste com ele no ground. E o outro integrante que eu tenho que falar é que é o Taki. Porque, gente, não tem como você não cair de amor pelo Taki. Ele é a coisinha mais fofa que tem naquele grupo, sabe? Não tem uma pessoa que veja o Taki não queira pegar e botar no potinho e proteger. Porque ele é muito amorzinho, gente. Eu sei que ele não é o melhor integrante, ele não é o melhor artista daquele grupo. Mas eu sei que ele tem grande potencial de crescer, ele se dedica bastante, a gente vê quando ele tá praticando que ele realmente quer melhorar. E ele é uma pessoa com uma personalidade incrível, ele é bem mansozinho, assim, tipo, bem tranquilo, mas ele não é aquela pessoa também que se deixa levar patada, né? Ele sabe ficar na dele. Então, assim,
ele tem grandes chances de, se ele realmente se empenhar, ouvir as críticas e aplicar isso, ele tem grandes chances sim de entrar no grupo e de ser aquele filhotinho que todo mundo do grupo vai amar e proteger, porque ele realmente é um dos matinês do grupo, acho que ele é o segundo mais novo. Então, assim, força, Taki, eu sei que você consegue. Hanbin e Taki são dois fofos que eu também tô muito de olho, apesar de eles não estarem aqui na minha lista de top 12. O Hanbin, infelizmente, a gente não tem muita coisa dele, a gente só tem a primeira apresentação. Então, assim, isso é uma tristeza, porque pra mim ele foi muito bom, ele é muito bom dançando, né? Ele tem uma reputação já, então ele vale naquela reputação. Tanto que a gente viu como que ele foi meio que o líder do ground no segundo episódio, né? Tentando ajudar os meninos. Então, pra mim, tipo, por que que ele não, velho, não cai na nossa cabeça? Eu acho que é isso que tá faltando na edição da Mnet, do programa, não tá mostrando tudo o que tá acontecendo com todos os meninos. Então fica essas lacunas de, tipo, por que isso aconteceu? Provavelmente, eu cito que ele não deve ter ido tão bem nos vídeos que mandam pros produtores. Aí os produtores não gostaram, então ele não subiu. Só pode ter sido isso, mas a gente não sabe porque a gente não viu esses vídeos. Então, assim, é ruim essa parte do programa. Mas fazer o que, né? Tem que aceitar, felizmente. E torcer para que ele realmente suba, porque ele merece. E agora eu vou falar sobre mais dois que estão na minha lista, que é o Jebon e o Yunon. O Jebon, ele acabou de subir pro Island, mas eu já tava de olho nele e eu já tava, assim, torcendo pra ele subir desde o primeiro episódio, porque o pouquinho que ele cantou, gente, eu não conheci nenhum dos meninos ali diante do programa começar. Mas o pouquinho que deu pra ele cantar ali na apresentação que ele fez, me chamou muita atenção. A voz dele me chamou muita atenção. Só que é isso, ele precisa de ter confiança. Ele precisa de ter mais confiança tanto na apresentação, né, no carisma ali, nessa coisa de performar, quanto na própria voz dele. A gente viu que nesse episódio agora, ele foi muito omisso, sabe? Era pra ele estar ali tete a tete com o Gonu, porque ele canta muito bem, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ele parece ser bastante estável quando ele tá cantando, mas na expressão facial não tá, e acho que nos movimentos também ele precisa melhorar mais um pouquinho. Assim, é um dos caras que eu tô torcendo para que realmente se desenvolvam, porque eu quero ter mais vozes diferentes no grupo. Então, junto com o Jungwon, eu tô torcendo bastante para que essas vozes diferentes se destaquem no grupo final. Daí tem o Yunon, que desde o primeiro episódio veio me cativando bastante, de uma forma que eu não entendo, porque é tão forte que tá até hoje comigo, sendo que ele não participou da primeira missão. Então, assim, era um dos caras que eu tava assim, tipo, Mnet, você precisa dar mais valor pra ele, porque desde o primeiro episódio, o Bang P.G mesmo falou que ele é um dos que mais se destaca porque já sabe, assim, se apresentar para multidões. O Rain até fala que isso é uma questão de que ele tem confiança em si mesmo. E eu acredito que ele tem essa confiança porque ele sabe dançar muito bem. Sabe? Eu não sei muito quanto ao canto. Eu gostei da voz dele pelo que eu escutei. Porém, assim, preciso escutar um pouco mais para saber se realmente é uma voz que vai me agradar muito. Para dizer se, sei lá, ele talvez pode estar ali como um vocal mais forte e tal. Eu ainda não sei dizer, até porque ele teve uma parte muito pequena agora em Fire. Então, eu espero que nos próximos episódios ele não vá para o Ground e que continue mostrando mais, assim, da sua capacidade pra gente, porque eu ainda tô esperando. Por mais que seja, assim, visualmente, seja uma feição que realmente esteja me cativando bastante, ainda precisa de um pouquinho mais. Porém, eu acho ele muito carismático, então, assim, com certeza é um dos que tá comigo e que eu não vou largar, por isso que ainda tá aqui no meu top 12. Então, gente, sobre o Jebon, eu não tenho muito o que falar, porque ele não é uma pessoa que me chamou muito a atenção e que, sabe, me cativou e nem que entrou na minha lista. Porém, uma coisa que eu posso deixar assim clara é que eu realmente fiquei surpresa por ele ter subido dessa vez, porque eu lembro que no primeiro episódio, durante a avaliação, ele foi o integrante que ficou travado, ele não conseguiu cantar, não conseguiu dançar, ele desistiu. Então, assim, eu fiquei surpresa por ele ter subido, mas assim, eu realmente acho que ele combina com o grupo, porque ele tem uma expressão, ele tem um rosto, na verdade, que é bem diferente, é um rosto bem único. E eu acho que combina super, porque eu não gosto muito quando um grupo é tudo igualzinho. Então, assim, eu acho que botando ele no meio, tipo, vai ficar uma mistura mais legal, vai ficar bem mais harmônico. E, assim, ele tá se saindo muito bem, tá? Ele também tem uma voz muito boa. Mas, assim, ainda não o suficiente pra entrar nos meus favoritos, tá? Já sobre o Won, tá? Yeonwon, já sobre o Yeonwon, eu
já tenho ele nos meus favoritos. Porém, o que aconteceu com ele é que eu me apaixonei por ele desde os perfis que foram lançados. Então, antes do programa ir ao ar, eu tava olhando os perfis e fui capturada por ele. Mas, como eu sou uma pessoa que sou péssima fisionomista, né? Eu sempre deixo isso claro. Eu perdi ele no programa. A verdade é essa. E eu só encontrei ele agora, tá? Desde o primeiro episódio, quando começou, tipo, eu não encontrei porque eles ficam muito diferentes daquelas fotos, gente. A verdade é essa. Então, assim, eu não sabia nem que ele tava no ground. Então, tipo, eu descobri, tipo, nesse episódio que ele tava no ground, descobri que ele subiu, descobri, entendeu? Mas ainda assim, eu continuo gostando muito dele, do desempenho dele. Ele é, tipo, ele sai muito bem, tá? Ele consegue captar sua atenção, mesmo ele não ficando com grandes partes na apresentação. Você é atraída por ele porque os movimentos, o jeito que ele se movimenta, o jeito que ele dança, é realmente muito carismático, é muito cativante. Então, assim, eu realmente espero que ele não desça novamente, que ele continue lá e que ele continue florescendo mais, mostrando a voz dele também, além da dança. E é isso. E para fechar os meus 12 integrantes favoritos, tem o Sunho, tá? Que assim, eu honestamente só vim reparar nele neste episódio. Eu não tinha reparado ele nos outros episódios. E o que me chamou a atenção nele foi realmente a aparência, o visual dele, porque ele tem um visual que você olha assim, gente, tá pronto pra câmera. Idol. É assim, tá na testa, assim, Idol escrito. Porque ele realmente tem aquele visual mais padrão, mas não é, tipo, é um padrão, mas tem um diferencial, tem um temperinho especial ali. E ele realmente chama a sua atenção. Ele, tipo, tem um rosto próprio pra câmera. Então eu acho que ele conseguiria ter um equilíbrio dentro do grupo. E eu não posso falar muito também sobre o desempenho dele, porque como ele tava no ground, e como eu sou péssima fisionomista, então eu não consigo reparar muito assim em quem é quem no meio dos treinamentos, então para mim é muito difícil acompanhar essas partes. Mas assim, eu tenho grandes expectativas para ele também, tá? Eu quero ver ele, eu quero que ele continue no Island para poder mostrar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho melhor as habilidades dele, porque como a Sarah falou, tá tendo muita edição no programa, então muita gente a gente se perde assim. Então, estando no Island, tem mais chance da gente ver mais a pessoa. E eu acho que tá na hora, né, de dar destaque para outras pessoas, porque os meninos que já estavam lá já tá tendo destaque há muito tempo, já faz 2 episódios que tá tendo grande destaque, então vamos dar uma chance para todo mundo, não é, Emily? Sonu, ele me cativou também desde o primeiro episódio por conta da apresentação de Crown, né, do TXT. Pra mim foi muito impactante aquela apresentação, na verdade foi a melhor apresentação da noite. Todos os 3 saíram muito bem naquilo que eles se propuseram a fazer. E junto com o Jake foram os que mais assim me chamaram a atenção fisicamente. Então, assim, eu tava muito de olho no Sonu, porque ele também se expressou bastante. E todas as expressões dele, a Mnet colocava lá em jogo. Então, quando acontecia alguma coisa assim, a Mnet vai e focava no que o Sonu tava se expressando. E aí teve vários memes dele também, então, do primeiro episódio. No segundo episódio não teve tanta coisa, porque ele tava no ground, mas teve aquela picuinha lá, né, que ele jogou um pouquinho de lenha ali, no negócio do taque do Nick, foi meio, né, difícil. E ali eu percebi, eu falei, gente, esse menino aqui, ele não tem essa personalidadezinha, né, frágil, que o povo coloca nos Ida Snow, ele fala o que ele pensa. E eu acho que isso é o que tá faltando hoje em dia, e talvez isso dê um pouco mais de emoção também. Também dê um pouco mais de emoção no programa, porque se todo mundo ali fica naquela linha de ai, todo mundo é bonzinho, não pode falar nada demais, não tem muita emoção, né? Eu espero que isso não seja motivo de hate pra ele, mas que sim, essa questão dele se expressar e tudo, assim, ter essa personalidade dele seja uma coisa a acrescentar. Fora que todas as apresentações, ele é muito expressivo. Nessa de Fire mesmo, pra mim não é um conceito que combina muito com ele, mas pelo fato dele saber se expressar muito bem, até teve um momento que ele fez uma coisa mais sexy, assim, eu falei, menino, o que é isso? Quem é você aqui? O que é isso? Tá fazendo coisa de... Quem era você em Crown pra estar fazendo agora esse movimento aqui em Fire? Foi bem legal, eu espero que ele tenha um futuro realmente grande aí, que se mostre muito mais um artista muito melhor, assim, ao longo do programa também. Bom, gente, e assim, no geral, o programa tá sendo bem interessante, apesar de que eu ainda tô com um pouco de problema sobre o formato que ele tá sendo feito, porque como tem muito foco no Island e pouco foco no Ground,
quem tá lá não tem a visibilidade necessária. Então, como vai ter também presença de participação, votação do público, eu acho que fica sendo um pouco injusto com o pessoal do ground, sabe? Porque eles não estão tendo visibilidade. Então, se a pessoa não subir, tem gente lá que tá desde o primeiro episódio no ground. Então, se você não sobe, você não tem destaque. Então, na hora de fazer votação, vai ser difícil. Se não for uma pessoa que cativou você logo nas apresentações iniciais, como foi no caso o Rambin, por exemplo, que eu fiquei desde o primeiro episódio apaixonada por ele. Então, se não for algo desse gênero, vai ser muito difícil as pessoas que estão lá conseguirem votos. Mesmo, eu sei que, no caso, o programa ele tem aquela questão de ter as câmeras 24 horas ligadas, tipo um pay-per-view mesmo, você pode ir lá e assistir a qualquer momento, mas não é a mesma coisa do que está sendo transmitido, porque a gente, assim, acho que os fãs coreanos têm mais facilidade, a gente não tem essa facilidade, porque a gente não vai entender o que estão falando, não vai entender o que está acontecendo direito, então mesmo que a gente assista, a gente só vai ver o pessoal se mexendo. Então não dá para tirar nenhuma conclusão com isso. Então realmente eu acho que o programa é bom, a premissa dele é muito boa, mas tem umas coisinhas que podiam melhorar e eu espero que realmente o pessoal que tá no ground pelo menos tenha pelo menos a chance, sabe? Pelo menos tenha a chance de uma vez só subir para poder ter um pouco de destaque e poder fazer o nome dela, né? Porque é assim que a gente vai conseguir chegar lá e debutar, né? Então, acho que vamos esperar para ver nos próximos episódios o que vai acontecer, se vai ter alguma mudança muito drástica, ou se vamos continuar como estamos e a gente vai ficar triste, chorando por quem tá no ground e nunca subiu. Eu não achei que seria dessa forma. Eu achei que dessa vez a Mnet ela ia conseguir balancear um pouco mais essa questão de dar atenção para todo mundo, até porque são só 23. Se você olhar que a Mnet já teve um programa com 101 pessoas, cara, conseguir dar tempo de tela para 23 pessoas é o mínimo que ela tinha que fazer lá no Produção Nome. E agora não tá dando, entendeu? Eu acho que para isso tá sendo muito ruim. Porque, como a Ana falou, os meninos que não conseguem nenhum destaque, tipo o Rambin, falando no Rambin, ele ainda teve um destaque porque ele conseguiu ser o líder quando ele estava lá no ground. Então ainda conseguiu alguma coisa. Mas os outros meninos, gente, o Jerro eu quase não vejo. O Jimin, eu nem faço ideia, assim, eu fui lembrar que o nome dele era Jimin agora. Entendeu? Se ele tivesse qualquer outro tipo de nome, eu não sabia, porque eu lembro de mim, porque de mim é um nome comum. Mas se fosse qualquer outro nome, eu não ia nem lembrar o nome desse menino. Tem um menino que eu fui saber o nome dele hoje, que agora nem tô lembrando mais. Eu falei, gente, já é o terceiro episódio. Eu já sei quase o nome de todo mundo. Mas o pessoal do Ground não tem como, porque a Mnet não valoriza. Daí, tirando essa questão, né, da Mnet estar sendo meio babaca, assim, com essa divisão de screen time, né, e tal... tem essa questão também das apresentações que eu não tá, já meio que, pô, beleza, já foram 2 episódios só de apresentações com 12 do Island. E agora talvez o Ground faça, eu vi alguma coisa ali no YouTube, parece que já tem a apresentação deles, não sei. Eu não quis olhar muito porque eu não gosto de spoiler, sou uma pessoa que não gosta de spoiler. Então eu não prestei atenção e também não vi o vídeo, eu gosto dessa surpresa na hora de ver o episódio. Então eu vou esperar realmente até sexta-feira para poder assistir quando o episódio sair. E aí, eu tô querendo alguma coisa nova. Parece que, pelo que a Ana falou, porque eu não assisti o preview, mas parece que vai ter então uma questão assim de habilidade, né? Rapper, dancer, vocal. Quero muito que seja assim, porque assim a gente vai entender mais ainda o que cada um ali se propõe, o que cada um ali é confiante para fazer. Então espero assim que tenha surpresas também, porque tem gente que eu tô esperando até hoje dar o nome, né? Não vou falar aqui, para não dar discórdia. Mas tem gente que eu tô esperando até hoje dar o nome aí, com as habilidades. E espero que dessa apresentação, então, a gente tenha isso, tenha mais do ground também. E tenha outros tipos diferentes, sei lá, de formações diferentes. Não só 12 todo, mas, sei lá, 6 ou, sei lá, 4. Assim, pra gente ver, assim, uma interação melhor, então. E ter mais tempo, no caso, para mais pessoas cantarem. É isso que eu quero. Né, ter mais uma divisão melhor de linhas nessas músicas, porque até agora só tô... Ai, tudo bem, dona Ed. Eu entendo que você quer causar discórdia, mas eu não vou ter discórdia aqui com esses meninos. Bem, gente, então foi mais ou menos isso aí que a gente queria dizer pra vocês. Espero que
Mesmo que o vídeo tenha ficado longo, você tenha ficado aqui até o final. Comenta aí com a gente, então, quais são os seus preferidos, os 12, né? Já que essa premissa aí que o grupo vai ser de 12. Comenta aí com a gente quais são os seus preferidos, o que você quer o que você espera do programa, o que você quer também que aconteça, às vezes alguma coisa que eu não falei aqui, nem que a Ana vai falar também, alguma coisa diferente e tal. E vamos então aos próximos episódios. Não sei, não tô lembrando agora quantos vai ser ao todo, mas estarei assistindo todos até o fim. Bom, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês tragam suas opiniões também. Falem se concordam ou discordam da gente. Deixem seu top 12 aí. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Se vai ter fortes emoções, se vai ter alguma treta, alguma coisa interessante. E é isso. Até, quem sabe, uma próxima vez. Não esquece do like e se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. Bye, bye!